E aí, cara, você sai do Santos e vai pro Werder Bremen, né? Bundesliga. Como que foi esse convite? Você já estava pensando em sair mesmo? Financeiramente valeu a pena para você? Tinha outras propostas? E como foi a sua passagem, né? Porque a Alemanha é um país diferente, o idioma bem diferente, costumes também. Como foi essa adaptação lá? Exato. Quando eu tenho essa saída do Santos, porque eu tive a proposta do Porto, Benfica, Shakhtar, a renovação do Santos e o Werder Bremen. Quando chega o Werder Bremen, o trato que os caras têm e o acompanhamento que eles fizeram, porque alemão é bem chato. Metódico, né? Cara, chato no bom sentido, pela excelência, lógico. Mas assim, os caras fizeram um levantamento meu, assim, depois que eu fui contratado, o cara mostrou. O cara me seguiu em restaurante. O cara fez levantamento meu, como me comportava na vitória, na derrota, Copa do Brasil, Paulista, Libertadores. Foi um acompanhamento, assim, de muito tempo. Depois que eu vi aquilo, eu falei, cara, eu tive que fazer tudo isso aí pra poder vir pra cá. Ele falou, sim, senão não vem. E assim, eu aceitei a Alemanha, primeiro pela competitividade, né? Porque se fosse por grana mesmo, eu teria ido pro Shakhtar. Porque Portugal, Porto e Benfica, na época, que são os maiores, não batia de frente com os números, tanto da Alemanha quanto Ucrânia. Ucrânia na época era muito, né? Muito forte, só que na Ucrânia eu tinha uma pessoa bem próxima que jogava lá. Então, tipo assim, o cara ficava 3 meses em casa, por causa da neve. E lá, a sequência não é pelo que você tá produzindo, pela competitividade. Tem uma hierarquia, então uma hierarquia. O Jadson tá aqui, chega o Wesley, eu vou competir com ele, mas ele tá na frente. É ele que vai jogar, ele tá na frente, então tem que, teoricamente, acabar o ciclo pro outro ir entrando. E aí eu não concordei muito com isso, porque não é tipo, você tá jogando melhor, você vai jogar. Esquece, lá não era assim. Não sei como está hoje, mas essa pessoa bem próxima, eu convivi com ela durante muitos anos, então... E aí, o Porto, Benfica, o presidente, quando eu tava indo disputar, o presidente do Benfica, quando eu tava indo disputar a final do Campeonato Paulista contra o Santo André, eu tava no corredor, ele me puxou pra dentro do quarto, junto com o Roberto Brum. Lembra do Roberto Brum? Lembro. Porque o Roberto, ele jogou muito tempo em Portugal, eles tinham relação. Então ele usou o Roberto Brum pra chegar em mim. Cara, quando eu vi, eu tava no quarto, o presidente, do cabelinho grisalho, esqueci o nome dele, já querendo ajustar algumas coisas. Não, o presidente do Benfica. Do Benfica. Do Benfica. E, cara, assim, eu tava vendo que tava chegando a minha hora ali de uma futura saída, né? Porque eu pego a fase ruim também do Santos, né? No começo. Então, não era pela fase ruim ou fase boa. Eu acho que era o momento ali. Acho que tava... Fim de ciclo, né? Fim de ciclo ali. Só que, quando chega a proposta, o pessoal nem escuta. E a proposta chegou pra mim. E aí, tipo, era boa tanto pra mim quanto pro Santos. Chegou um valor, na época, muito bom pro Santos. E aí eu lembro que o Santos pediu um pouquinho mais, achando que os caras não iam pagar, os caras foram e pagaram. E aí eu chego no Dorival num jogo da Copa do Brasil, não me lembro qual, se era contra o Atlético Mineiro, o Grêmio. Eu falei, olha, eu não vou jogar. Falei pro Dorival. Ele na sala, ele falou, não, peraí, você tá ficando louco. Eu falei, professor, chegou uma proposta aqui, eu preciso sair. E ele falou, não, peraí. Ele começou a pensar e tal. Ele falou, deixa eu falar com o pessoal. Aí a gente teve um acordo que depois da Copa do Brasil, aí ele me liberava pra negociar. Ainda joguei alguns jogos ainda do Campeonato Brasileiro, até pertinho ali do final da janela. Os caras fizeram um acordo pra mim poder jogar e depois eu fui. Alemanha é o país de primeiro mundo, onde tudo acontece, desde os impostos, né, pagos, até todas as situações assim que você pode esperar de um país de primeiro mundo. Meu primeiro ano... tive êxito, comecei a chamar a atenção, já cheguei bem. Meu primeiro jogo foi contra o Bayern de Munique, com aquele time do Robin, Schweinsteiger. Sim, uma máquina. Só. Gomes. Neuer. Todo mundo. Fui bem nesse jogo. E aí eu já comecei a buscar meu espaço ali. Só que o Alemanha é o seguinte, teve um jogo da Champions League que eu fui bem pra caramba, eu fiquei 2 jogos sem jogar na Bundesliga. E eu bem. E aí os caras, Wesley, calma que aqui não é assim. E eu já tava pensando no jogo e no bicho. Porque eu tinha também
uma produtividade particular minha. Sim. Né? Cada atleta faz o seu contrato e por ponto você tem um valor. Você tem um valor. Aí eu já fazendo conta também, querendo jogar. Mas assim, os caras são tão alto nível que pode ver que os atletas importantes assim sempre estão. Mas que a gestão que os caras fazem para poder administrar, para poder contar com o atleta, é muito grande. E aí eu fui me adaptando. Pô, lá, o Naldo tava machucado, mas o cara que me ajudou muito foi o Matt Sacker, zagueiro. Sim. Lá tinha o Hugo Almeida, Cláudio Pizarro, que é o maior artilheiro estrangeiro. Ganhei um bichinho porque o passe que eu dei pra ele consolidou ele como o maior artilheiro estrangeiro. Ele me deu um bichinho bom. Aquele piquezinho, né? Aí eu falei assim, pô, será que vai ter mais? Ele falou, não, é só pela história. Agora você tem que continuar. Enfim, mas, cara, o Frinks que jogou a Copa do Mundo. Cara, assim, Team Wiesel, era um time muito bom. O Marco Anatovic, Marco Marim. Marco Anatovic tava Marco Marim tava no Chelsea também, né? Jogou no Chelsea. Jogou no Chelsea. O Marco Anatovic tava na Inter de Milão, agora foi transferido para outro clube. Enfim, e aí eu comecei a me adaptar. 6 meses, 7 meses depois já tava dando risada com os caras na mesa, né? Porque o meu inglês, mais ou menos, e aí os caras detectaram isso, caí para dentro do alemão. Então, assim, eu já tava vivenciando o normal ali do futebol como pessoa. Como atleta nem se fala. No ano seguinte, um ano e meio que eu já tava lá, eu recebi a proposta de novo do Porto. Eu aceitei. O Hulk, pô, na época, me ligou, presidente, todo mundo. E, cara, eu falei, pô, uma situação boa e era questão de multa integral. Só que aí o vice não aceitou. E aí criou um mal-estar no Werder Bremen. Porque, tipo assim, se eu aceitei, é sinal que eu quero sair. Sim. Então, o treinador me chamou, queria continuar contando comigo e tal, mas já não tinha mais clima. Isso daí durou quase 2 anos e aí depois acontece de voltar pro Palmeiras. Rapidamente, o Werder Bremen nessa época tinha algum resquício na forma positiva? Porque o Diego passou lá, né? Sim. Tinha algum... Porque eles amam o Diego lá. O Diego fez uma despedida agora, acho que... Sim. Tinha alguma coisa por ser brasileiro também que eles gostavam muito de você lá? Sim, cara, eles gostam muito da questão da disciplina. Se você é um cara que segue as regras. Que segue as regras e procura se adaptar, você tem tudo. Você tem tudo com os caras. O Diego tem o pé na calçada lá em Bremen. E quando eu fui contratado, eu fui pro lugar do Ozil. Só isso? Fui pro lugar do Ozil, que ele vai pro Real Madrid. E aí lá tá a 11, que eu acho que ele usava, e a 5. Aí os caras, Wesley, qual que você quer? Falei, dá 5 aí pra mim, fazendo favor. Não vai me complicar na chegada aqui. Deixa eu fazer a minha história, tá tudo certo, não tenho essa vaidade com o número, mas deixa lá. Mas assim, cara, foi um momento assim, muito legal, foi de grande valia para aprendizado de tudo. Desde aplicação tática, futebol europeu de modo geral. Europeu, a Bundesliga, uma competição muito forte. Se a gente for Força classificar física. aqui, em todos os aspectos, cara, todos os aspectos, assim, parece um evento, como se fosse NBA também. Sim. Agora, se a gente for classificar aqui e colocar em ordem assim, lógico, a Premier League e a Bundesliga em segundo. Clima da torcida lá, Alice. Mas lá, o que eu já ouvi falar, que na rua você conseguiria andar tranquilamente lá. É assim mesmo ou não? Sim, é assim, porém, quando você começa a jogar e se destacar, nós éramos patrocinados pela Volkswagen. E a gente aqui para você comprar o carro, você compra o carro e demora não sei quanto para pegar o carro, porque documento, tudo. Eu projetei o carro junto com o cara da Volkswagen, o cara foi lá, eu configurei o carro para mim e outro para minha esposa, e aí uma semana depois o carro que eu configurei chegou em casa, os dois. E o carro a placa do carro era o WB, né, de Werder Bremen, o número da minha camisa. Que loucura. Que isso. E o W no final, que era Wesley, Sim, né? E aí o pessoal, os torcedores já conseguiam identificar. Que era você no carro. Entendeu? E aí, só que esses carros aí dos jogadores, principalmente dos caras que se destacavam, a cada 6 meses a gente tinha que trocar, porque os torcedores queriam comprar. Então era uma jogada de marketing dos caras. Que aí valia mais do que... Exatamente. E aí os caras ficavam com o carro, a placa, tudo. Sim. Então assim, a cada 4 meses e meio, 5, a gente tava trocando. Cara, que legal, que puta ideia, né? Tava trocando. Os caras são fera. Eles deitam nessa parada aqui. Se o do Wesley já tava pegando, imagina dos caras fera. Imagina o do Ozil. Imagina do Ozil, Diego, Naldão. Mas foi uma passagem muito boa.
Lógico que eu fui pra seleção pelo Santos, né? Mas assim, eu já tava no Werder Bremen, então foi pelo que eu construí no Santos.